Olá, eu sou Esther Santos, tenho formação em psicanálise e psicoterapia, em nutrição, pós-graduação em psicanálise e teologia. É um prazer estar com você aqui para a nossa aula sobre a história da psicologia, uma parte do módulo de introdução à psicologia. Nós vimos na aula passada alguns temas, com relação ao conceito de psicologia, Nós vimos que vem do grego antigo, da união do psique, que significa mente e alma, e com logia, que é o estudo ou relato. Depois vimos também dois grandes pontos da psicologia, que é a psicologia como senso comum e como ciência. E agora nós vamos entrar a respeito da história da psicologia. Mas eu preciso aqui recapitular rapidamente com você a questão do conceito de psicologia. Psicologia é a ciência que envolve o comportamento humano da mente nos seus processos mentais, que são os pensamentos, os sentimentos e a razão. A palavra processo aqui na questão de processos mentais é de uma ação continuada, ou seja, o desenvolvimento da ciência. E como é que isso acontece, professor Esther? Isso acontece porque a ciência ela requer alguns requisitos como estudo, pesquisa, análise, para se chegar a uma conclusão. Por isso que são processos mentais que são estudados com relação ao comportamento humano. A psicologia surgiu do comportamento e da experiência do homem, observado e descrito pelos filósofos gregos no que diz respeito às manifestações da alma. Hoje, a psicologia estuda e investiga a causa do comportamento humano. E qual é o propósito disso? O propósito é, anota aí, observar, medir e analisar os comportamentos com base em três teorias, que é a explicação, que são três bases, aliás, três bases que são as teorias, as explicações e as previsões. Então, o comportamento humano está muito ligado à psicologia. E por isso que é um estudo que vai analisar todos os processos mentais do ser humano. Agora, nós vimos que a psicologia como senso comum, ela vem como resultado do conhecimento e das experiências adquiridas e vivenciadas das pessoas no dia a dia. É produto da sua vida no cotidiano e é lá na sua vida do cotidiano que tudo acontece. O senso comum, ele é intuitivo e é espontâneo. É o aprendizado que a gente absorve no dia a dia. Por exemplo, o chá de camomila e a garrafa de café. Dá uma olhadinha na sua apostila que você vai ver que a dona de casa, ela faz o café, coloca na garrafa térmica, mas ela desconhece as leis da termodinâmica. Ela sabe que ferveu a água, passou o café, colocou na garrafa térmica, durante um bom período a quentura vai permanecer ali ao nosso paladar e ao gosto daqueles que gostam de tomar um bom café. E a questão do chá de camomila? Sabe aquele conselho das avós? Toma um chazinho de camomila, vai ser bom para você que está com um probleminha de azia, queimação de estômago. O que é isso? Isso é a experiência do conhecimento adquirido. O senso comum produz as suas próprias teorias. Olha, se você pegar o café e colocar dentro da garrafa térmica, vai conservar a temperatura por mais tempo. Interessante isso. Mas só esse tipo de psicologia, a da vivência do dia a dia, é importante? Não. Para tratar das questões psicológicas, é necessário a psicologia como ciência. Agora, a psicologia como ciência, é uma recapitulação, inclusive, que eu estou fazendo aqui, ela explica ou compreende os problemas
problemas do dia a dia, de maneira psicológica. A ciência, ela procura compreender e elucidar esse cotidiano a partir dos estudos sistemáticos. E esses estudos sistemáticos, eles vão fazer o quê? Eles vão organizar e nortear os comportamentos e os processos mentais do ser humano. A psicologia, como ciência, ela busca compreender a realidade por meio da investigação, da observação daquilo que é real dentro do comportamento de cada situação, tá? Então, os comportamentos, eles serão estudados, eles serão observados, eles serão analisados para se chegar a uma análise, para se chegar a uma conclusão na vida de cada ser humano. Somente o conhecimento intuitivo não seria o suficiente para as exigências do desenvolvimento humano. Os gregos, no século IV a.C., já dominavam os cálculos matemáticos para resolver seus problemas. Esse tipo de conhecimento chamamos de ciência. Povos antigos, como os gregos, se preocupavam com a origem e com o significado da existência humana. Já começa-se aqui a levantar questionamentos. As especulações em torno deste tema formaram um corpo de conhecimento que chamamos de filosofia, que também é tratado, definido e tratado, e já era tratado naqueles tempos, como sabedoria, amor à sabedoria. Eles amavam buscar conhecimentos através dos estudos. E foi interessante, porque muitas coisas foram descobertas como resultado da arte do saber. Viu como a arte do saber é importante? Então vamos lá. O conjunto de pensamentos sobre a origem do homem, seus mistérios e seus princípios morais formou um outro corpo que chamamos de religião. Então a religião, ela vem tratar das questões dos princípios morais, né? E nós, da área da teologia, nós sabemos que o estudo de Deus e o seu relacionamento com o homem envolve o conhecimento da religião, tá bom? Esse é um assunto para as próximas matérias, dos próximos módulos. Antes de abordar um pouco mais sobre a história da psicologia, é importante saber os dois grandes momentos de estruturação da psicologia, que se deu, primeiro, com a formação dos pensamentos que fundamentaram suas origens, denominado ideias psicológicas. Então, o que são as ideias psicológicas? São justamente os pensamentos que fundamentaram a origem do homem. Então, o que acontece? O segundo momento é a estruturação da psicologia, que se dá quando ela foi legitimada como ciência, ganhando autonomia da filosofia. Isso é uma coisa bastante interessante para a gente refletir e ver que ela vai começar agora, a partir dos gregos, a tomar um corpo mais forte. Toda história, seja ela em que área for, tem de trás de si a construção de inúmeros homens que num tempo anterior ao presente fizeram indagações, realizaram descobertas, inventaram técnicas e desenvolveram ideias, ou seja, por detrás de qualquer produção existe uma história. E quando você pensa na palavra história, você está trazendo o passado, os acontecimentos do passado que marcaram épocas, marcaram períodos e que vai refletir no tempo futuro. No caso da psicologia, a história tem por volta de 2 milênios que começa entre os gregos. Para entender um pouco melhor a psicologia hoje, é importante recuperar um pouco da sua história. A sua construção envolve o momento histórico, as exigências de conhecimento da humanidade, as áreas do conhecimento humano e os novos desafios colocados pela realidade econômica e social. E
a necessidade do homem de compreender-se a si mesmo. Então, quando o homem tem essa necessidade de compreender-se a si mesmo, ele começa a procurar a sua história. E aí ele vai começar a entender o seu comportamento. Agora nós vamos entrar aqui nas 3 partes importantes, né? Envolvendo também a Idade Média, mas eu digo que aqui são 3 partes importantes da história da psicologia. Por quê? Porque a história do pensamento humano teve um momento áureo na antiguidade entre os gregos. E ela foi desde a dominação romana até as vésperas da era cristã, aonde começa o período romano, do Império Romano. Então, os gregos foram muito evoluídos nessa época. Eles faziam tudo de forma planejada e bem-sucedido, e isso fez com que fosse criada uma classe dominante na Grécia Antiga. O crescimento e os avanços no meio do povo grego fez com que alguns homens, como Platão e Aristóteles, se ocupassem das coisas do espírito e as artes e a filosofia. Daí surgiram as especulações em torno do homem e a sua interioridade. Aqui eles começam a questionar a respeito do homem, tudo que gira em torno do homem, tudo aquilo que está dentro do homem, o seu comportamento, o seu sentimento, ou seja, tudo aquilo que diz a respeito da sua alma, né? A alma ou o espírito abrangeria o pensamento, os sentimentos de amor e ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. Mas é com Sócrates que a psicologia na antiguidade ganha uma consistência. Para Sócrates, a característica do homem era a razão, a essência humana. Sócrates abriu um caminho que foi muito explorado pela psicologia. Ou seja, exatamente nesse período aqui dos gregos, é um período em que o estudo do homem, da alma, estava voltado para a razão. Guarda essa palavra, hein? Razão. O passo seguinte é dado por um outro filósofo chamado Platão, que foi discípulo de Sócrates. Platão procurou definir um lugar para a razão. Aqui, no meio dos gregos, Sócrates descobre que a essência humana é vista pelos olhos da razão, pela lente da razão. Já Platão procura um lugar para a existência da alma. E veja que interessante. Platão concebia a alma separada do corpo. Olha só, porque na tese de Platão, a alma ficava na cabeça e era a medula espinhal do homem que unia a alma ao seu corpo. Aristóteles, outro discípulo de Platão, né? Um discípulo de Platão, digo eu, em sua teoria afirmou que a mente seria o princípio ativo da vida. Para Aristóteles, tudo o que cresce e se reproduz, se alimenta, possui uma alma. O homem teria uma alma racional que tem função pensante. Olha só como começa já a haver uma claridade, uma sonoridade disso tudo. A alma ela é vista agora como algo que pensa, é algo pensante. Então vamos analisar isso, interessante, viu? A psicologia, agora nós vamos ver que a psicologia ela ganha agora uma nova dimensão, que é a psicologia no Império Romano. A psicologia no Império Romano e na Idade Média, ela se deu do período às vésperas da era cristã, já inicia, acaba que o período dos gregos e entra já no período do Império Romano. E o que acontece aqui? Muitas coisas interessantes. Aqui acontece o aparecimento e o desenvolvimento do cristianismo. A religião,
ela torna-se importante, ela torna-se principal na Idade Média. A Igreja Católica monopoliza o saber. Agora a Igreja Católica, ela se transforma numa força máxima da época. Então, ela monopoliza o saber, o estudo do psiquismo. Aqui já começa a acontecer um avanço nas questões da alma. Dois grandes filósofos surgiram nessa época, que foi Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Houve uma ruptura dentro da Igreja Católica, nós não vamos entrar aqui nessa parte, porque é assunto para os próximos módulos, né, do nosso curso, mas houve uma ruptura dentro da Igreja Católica e surgiu o aparecimento do protestantismo, uma época em que a crise econômica e social levanta o questionamento da Igreja com relação às justificativas em relação a Deus e o homem, né? É aqui, inclusive, que Martinho Lutero formula aquelas teses, né? Que o homem é justificado não pelas indulgências, mas pela fé. Vamos entrar mais para frente nessas questões aí e vai ser muito interessante. Agora, o que acontece? Há uma grande mudança aí. Porque termina o período daqui em que a Igreja Católica ela torna-se dominante, né? No período dos gregos, estudo da razão. Tudo que gira em torno da alma do homem era visto como essência da razão. E aí passamos pelo período do Império Romano, aonde acontece já o estudo pelo psiquismo, né? O interesse sobre tudo que envolve a área do psiquismo humano. E isso vai até a Idade Média. E no Renascimento? O que houve no Renascimento? Vamos lá. 200 anos após a morte de Tomás de Aquino, o mundo europeu passa por transformações radicais. Porque exatamente nesse período foi uma época marcada pelo chamado mercantilismo. E agora nós vamos falar um pouquinho. Professor Esther, o que o mercantilismo tem a ver com a psicologia? Vamos lá, vamos entender isso aqui. O mercantilismo foi um período que garantiu o enriquecimento do reino. Ele garante o enriquecimento do reino e o fortalecimento da monarquia, onde o rei, com a ajuda da burguesia, assumiu a economia, acumulando riquezas, e isso promoveu a valorização do homem. Vou explicar isso aqui um pouquinho mais a fundo para que você entenda. A palavra mercantilismo está querendo dizer em viu-metal, em prosperidade financeira. Aconteceu nessa época as grandes viagens pelo caminho das Índias. Foi nessa ocasião que foram descobertas as Américas. Lembra um pouquinho lá de história nos bancos da escola? Pois é. Então, os mercadores, os mercantilistas, eles faziam transportes, importação e exportação de muitos produtos, por exemplo, como os temperos famosos da época, né? E também as sedas, né? Eu não estou com uma seda aqui, mas com as sedas mais puras, né? Não é igual essa aqui, muito melhor, as sedas melhores, porque naquela época tinha grandes produções de seda por conta do bicho da seda na época. Então, já se preocupava com os vestuários, com as tendências, né, da moda da época, onde comprava-se os linhos finos, as tintas para fazer os tingimentos. E então a Índia era o grande fornecedor de tudo isso. Então os navios mercantes, por isso a palavra mercantilismo, viajavam abastecendo toda a parte, todo o mundo europeu propriamente dito. Então o que aconteceu? Houve um enriquecimento muito grande da monarquia junto com a burguesia, que eram os grandes comerciantes da época. Então o que ocorreu aqui? A valorização do homem. E ocorrendo a valorização do homem,
Foi nessa época, inclusive, que surgiram os grandes pintores, né, como Leonardo da Vinci e outros que estão aqui na apostila. Também surgiram os escultores da época, que foram muito famosos. E as ciências? A ciência também teve um grande avanço. E teve um filósofo chamado René Descartes. René Descartes foi um filósofo que deu grande contribuição para os estudos da alma e do corpo, tornando possível o estudo do corpo morto, porque para a Igreja Católica, aqui nesse período do Império Romano, o corpo ele era sagrado. Por quê? Porque ele continha a alma, era a sede da alma, então não podia fazer esses estudos. E já na época aqui de René Descartes, foi feito, começa a fazer um estudo, agora o homem começa a estudar o corpo morto, né? E possibilitando o avanço da anatomia e da fisiologia. E isso contribuiu muito para o progresso da psicologia. Então, dizendo para você que essas duas áreas foram muito importantes para o progresso da psicologia, que é a anatomia e a fisiologia. O homem passa aí a entender um pouco mais das questões comportamentais do ser humano. Essa foi a nossa aula sobre a história da psicologia. Eu espero que você tenha entendido, tá bom? Lê a apostila, estuda, e foi um prazer estar com você. Até a nossa próxima aula.